Louvado, irmãos. Amém. Glória a Deus. Vamos aqui. Irmão Cleiton. Cleitinho. Irmão Gerson, querido, usa a palavra. Só um pedacinho para nós. Nossa, Deus está no chão. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Vamos ler, irmãos, a palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 27. Todos de pé, irmãos, por favor. Até esqueci de explicar para a Irmandade, mas depois da palavra eu explico. Vamos permanecer todos de pé durante a leitura da palavra, por favor. Livro dos Salmos, capítulo 27. Glória a Deus. Lemos com a ajuda de Deus. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investiram contra mim, para comerem as minhas carnes, tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão, no oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Também a minha cabeça será exaltada sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Pelo que oferecerei sacrifício de júbilo ao seu tabernáculo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz quando clamo. Tem também piedade de mim e responde-me. Quando tu disseste, buscai o meu rosto, o meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Não escondas de mim a tua face e não rejeites ao teu servo com ira. Tu foste a minha ajuda, não me deixes, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Porque quando meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me recolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita, por causa dos que me andam espiando. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois se levantaram falsas testemunhas contra mim, e os que respiram crueldade. Pereceria sem dúvida, se não cresse que veria os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Até aqui, irmãos. Amém. Pode sentar, irmãos. Glória ao nome do Senhor. Salmista, irmãos, sabia muito bem o que era uma perseguição. Sabia muito bem o que era ter uma escolha de Deus contrária à escolha do homem. Pois Davi foi escolhido rei pelo Senhor e Saul pelo povo. Portanto, Saul se viu enfraquecido, viu que o seu reinado estava passando dele, porque o Senhor havia escolhido outro. E a palavra diz, quem contendeu com Deus e teve paz? Ninguém que se levantar contra Deus pode ter êxito algum, irmãos. E Saul já sabia disso porque ele conhecia o Senhor. E sabia do poder que há no nosso Deus. Então ele tentou, de todas as maneiras possíveis, com as forças do seu braço, impedir o trabalhar de Deus. Entende, irmãos? Atrapalhar o que Deus tinha planejado fazer. E já no começo dessa palavra, o Senhor diz a todos nós,
O que Deus começou na sua vida, diabo nenhum vai atrapalhar, irmão. Aleluia! O plano de Deus na nossa vida é perfeito, irmão. E a vontade de Deus é boa, é santa, é maravilhosa. O adversário está furioso contra a tua vida, mas o plano de Deus será executado até o fim. Pode dar glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Algumas vezes, irmãos, nós notamos até no ministério. Já contei para os irmãos que eu também já passei por isso. Graças a Deus, digo com humildade diante dos irmãos que eu já passei por isso. Mas às vezes quando alguém tem um dom, quando alguém tem uma escolha de Deus, aquela pessoa tende a inchar-se, a achar melhor, a achar-se mais crente, se é um músico, se é um organista, se é um ancião, se é um diácono. Os irmãos já viram isso? A pessoa era humilde e de repente subiu no ministério e ficou meio bobo, meio... Já viram, né, irmãos? Nós estamos tantos anos vendo, independente de igreja, de qualquer outra denominação. E Davi reconhecia a sua fraqueza. Às vezes, irmãos, nós lembramos-nos dos erros que Davi cometeu, um adultério, um homicídio, ele arrumou um jeito de Urias morrer, ficou com a mulher de Urias, e nós falamos, como pode Deus estar com esse homem? Irmãos, há coisas que acontecem na nossa vida que são permissão de Deus para que nós reconheçamos que sem Deus nós não somos nada. Até o pecado, viu, irmãos? Até o pecado. Às vezes Deus permite da gente escorregar, errar, falhar, para que a gente se lembre sempre. O motivo de não ter sido consumido vivo é que a misericórdia de Deus se renova a cada dia. Bem-aventurado o homem cuja força está no Senhor, é o que ele escreveu. E ele dizia, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Glória ao nome do Senhor. O apóstolo Paulo também escreveu, nem a altura, nem a profundidade, nem o presente, nem o porvir, nem a morte, nem criatura alguma nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada, irmão, riqueza, pobreza, saúde, doença, feiura, beleza, inteligência, seja indouto, seja quem for, nada vai te separar do teu Deus. O plano de Deus na tua vida é de salvação, é de graça, é de alegria, é de amor, é de paz. Glorifica o teu Deus, porque o diabo preparou uma cama para você, mas ele vai deitar nela. Glória a Deus! Davi, irmão, ele tinha um coração inclinado às coisas de Deus. Ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Para ter um coração segundo o coração de Deus, não tem querer, não tem vontade, não tem vaidade, espera sempre no Senhor. E os irmãos veem que todos aqueles que eram humilhados, o Senhor em algum momento os exaltou. Ruth estava pegando o resto lá na lavoura de Boaz, não foi? Tornou-se mulher dele. Esther tornou-se rainha, glória ao Senhor. José de prisioneiro, governador do Egito. Alamaia. Mardoqueu, de mendigando nas escadarias do palácio, tornou-se o homem cuja honra o rei se agrada. E Davi, de pastor de ovelhas a rei de Israel. Dá para você dar um glória a Deus aí, irmão? Você acha mesmo que você vai ficar nessa miséria? Você acha mesmo que o inferno vai ficar tirando sarro da tua cara? Você acha mesmo que o demônio vai ficar amarrando a tua bênção? Dá glória a Deus, porque quando Deus te levantar, ninguém te segura, meu irmão. Alamaia, Jesus. Tem momento de choro, tem momento de tristeza. Um desses irmãos que testemunhou aqui, o irmão Francisco, eu já estive algumas vezes na empresa dele orando junto com os funcionários. Irmãos, perdeu tudo, não foi, irmão? Sem nada, sem nome, sem dinheiro, sem emprego, e ficou firme no Senhor. Quantas vezes foi morar lá com uma multidão de funcionário? Agora é tudo lindo, mas naqueles dias só Deus sabe, irmão. Aquele que se humilha, Deus exalta, irmão. O crente nasceu para ficar por cabeça e não por cauda. Você está passando na prova, dá glória a Deus que você está passando. Eu não sei se
os irmãos se lembram, mas Sadraque, Mesaque e Abednego não foram queimados na fornalha. O povo de Israel não foi coberto pela água no mar. Dá glória a Deus. Se passar pela água não te cobre, se passar pelo fogo não te queima, porque tem a palavra na tua vida. Toma posse da palavra essa tarde e sai daqui dando glória a Deus. Glória a Deus. Sejamos nós também homens e mulheres segundo o coração de Deus. Quantas armadilhas, irmão. Quantas coisas o adversário planeja na nossa vida. Quanta coisa ruim que ele levanta para tirar a nossa paz, para tirar a nossa alegria, até a nossa vida. Os irmãos devem se lembrar que eu contei há um tempo atrás, um irmão congregado em Sumaré, na hora do culto Deus mandava a palavra usando do seu servo e dizia: irmão, vai em paz para a tua casa, que aquele que dá glória a Deus não morre. E ele falou: verdade, Senhor, glória a Deus. Ele tinha saído do serviço, era vigilante, foi com uniforme, com uma bolsinha de vigilante e assistiu o culto e foi embora para casa. Na hora de vir embora, o ônibus estava muito cheio depois do culto, ele esbarrou num homem com aquela malinha. Esbarrou, irmão, ônibus cheio, como é que eu me esbarro? Desculpa. E na hora, irmão, ele viu que aquilo lá era um espírito estranho, aquele homem. De repente, o homem falou: desculpa nada, eu vou matar você aqui agora. No meio do ônibus, tirou uma arma e apontou bem no meio da testa do irmão assim. E todos ali se afastaram, e todos abismados, preocupados. E ele lembrou da palavra: aquele que dá glória a Deus não morre. E ele fechou o olho bem apertado e começou: glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. De repente aquele homem falou: cadê o homem que está dando glória a Deus que eu não estou vendo ele? E ele na frente do irmão: glória a Deus. Deu um tiro para cima, furou o teto do ônibus, o motorista abriu a porta, o homem saiu correndo para um lado, o irmão correndo para o outro, e nós estamos aqui dando glória a Deus. Dá para você dar um glória a Deus? Você não vai morrer, irmão. Você não vai morrer nessa prova. O adversário não vai acabar com a tua vida. Glória ao nome do Senhor. O inimigo não vai acabar com os teus sonhos, não vai acabar com a palavra de Deus que foi pregada sobre a tua vida. Abraça essa palavra essa tarde. O Senhor te diz: a minha bênção está sobre a tua cabeça. E você pode perceber que você passa no estreito, quando você pensa agora acabou, o Senhor te tira de novo. Você passa na prova, você fala agora não tem jeito, Deus te tira de novo. Glória. Ele dizia: fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje Deus fala para o sol, para a lua, para o mar, para as estrelas, para o ar, para o fogo, para a água: solta a bênção da minha igreja. Aleluia. Solta a bênção da minha igreja. Legislativo, judiciário, executivo, solta a bênção da minha igreja. Prefeitura, solta a bênção da minha igreja. INSS, solta a bênção da minha igreja. Os que estão fazendo inventário, solta a bênção da minha igreja. O Senhor está te dizendo: é bênção na tua vida, é provisão de Deus para você por essa palavra. Não tema nada, você está debaixo da palavra, irmão. Quem está debaixo da palavra, irmão, teme o quê? Pode levantar tudo que é demônio no inferno, irmão. Eu estou com o Senhor. Não tem um hino que cantamos: estou com Jesus, meu Senhor. Que prazer, nós temos prazer de estar com o Senhor. E ele conhecia isso. Sabia o quanto Saul perseguiu para o matar? Deus vai e toma o coração de Jonatas, filho de Saul, para o defender contra o seu próprio pai. Ficou contra o pai e a favor de Davi. Irmão, Deus vai tomar o coração que for preciso para ficar ao teu favor. Uma ocasião, irmão, eu saí de uma empresa e não recebi nem o salário do mês. E fiquei 10 meses ligando no departamento pessoal pedindo para me pagarem. E eu pagava aluguel. E com 10 aluguel atrasado, o homem não me pôs na rua, de dó. Com a Dani e as crianças. Acho que só tinha a Bia nessa época, ou o Caio era pequenininho. Não teve jeito. Tive que entrar com uma ação para tentar receber. Quando chegou no dia, teve uma ação de conciliação, não deu certo. Depois teve a outra audiência, uma audiência de conciliação, depois outra audiência. E nessa audiência que tinha que, enfim, correr o processo, irmãos, eles levaram várias testemunhas. E eu não tinha nenhuma, porque todas as possíveis testemunhas ainda trabalhavam na empresa. Você acha que eles iam depor contra a empresa? Como é que ia fazer? E eu e advogado. E o advogado, Dr. Sérgio Gerkov. E ele falou: Rodrigo, não sei como vai ser para provar tanta coisa. Eu falei: bom,
Eu sei que eu tenho para receber. O que vier, eu não tenho que pagar, já está bom demais. Irmãos, eles levaram 4 testemunhas. Uma passou mal na hora da audiência, estava realmente muito calor, uma senhora, não pôde depor. E as outras 3, eu não sei por que, falaram ao meu favor na frente do juiz. Eu me lembro como hoje, o doutor José Roberto Nicásio, um juiz do trabalho, perguntou para o advogado deles, mas eu não estou entendendo. As testemunhas é de vocês ou é dele? E a advogada deles, doutora Jaqueline, fez assim, e eu estou aqui dando glória a Deus. Irmão, o Senhor vai se levantar a teu favor. Vocês estão crendo na palavra, irmão? Os irmãos diácono, está crendo na palavra, irmão? O Senhor vai se levantar ao teu favor, em favor da tua causa, em favor, Kalima, Ida Yamuya, em favor da tua oração, em favor daquilo que você tem pedido. Você está sendo injustiçada, hoje vai embora dando glória a Deus. A partir de agora, eu vou mexer onde precisar por tua causa. O Senhor abre a sepultura, fecha a sepultura, faz mudar de cidade, Deus transfere, Deus faz o que for preciso, mas você vai vir aqui diante desse povo dar glória a Deus. Deve ter um crente aqui para crer nessa palavra, irmão, porque eu creio, meus pés estão formigando de dor na coluna, mas a palavra está sendo pregada. Glorifica o teu Deus de toda a tua alma, aceita a palavra na tua vida. Hoje você vai tomar Santa Ceia, eu quero que você profetize: essa é a Santa Ceia da minha vitória. Aleluia! É a Santa Ceia da tua vitória. O tempo de chorar passou, irmão. Não foi uma palavra esses dias aqui no culto online? As águas do dilúvio começam a baixar. Para a tua sorte, já dá para pisar na terra. Dá glória a Deus. Já dá para sair da arca. Já dá para sair da prisão. Já dá para você caminhar e buscar a tua bênção. O Senhor te diz: eu sou Deus. Tem um cooperador da CCB lá, um dos mais antigos lá de Caraguá, da Central do Porto Novo, irmão Zaqueu. É um santo de Deus. E ele usa um óculos muito forte, irmão Zaqueu. E ele mora, do lado da casa dele tinha um terreno, e ele foi tocar fogo no terreno, para poder limpar o terreno. Aquele mato seco, eu tinha passado o roundup, o mato fica bem sequinho, bem facinho de pegar fogo. Ele tocou fogo no mato, irmão, e viu que o fogo veio para o lado dele, saiu correndo para a rua, para o fogo acabar de queimar. No que ele saiu correndo, o óculos dele caiu. E ele usa, acho que 12 graus e míope, usa bastante. Saiu correndo. Ele ficou na beira da rua olhando, não deu fogão alto, fogo baixo, mas como é que ele ia entrar lá? Estava acabando de queimar, o terreno era fechado de muro, não tinha perigo. E ele, na simplicidade, ajoelhou e falou: Senhor, é tão caro esse óculos. Eu não tenho dinheiro para comprar outro. Tem misericórdia. Pior que fui eu que botei fogo no óculos. Tem piedade, Senhor. Tem misericórdia. Irmão, o fogo foi pegando das beiras do terreno para o meio. E quando chegou no meio do terreno, ficou uns 5 metros assim, de um círculo mais ou menos, sem queimar. Ele foi pisando pela cinza e o óculos dele estava lá naquele fogo, lugar que não tinha queimado, irmão. Parece tão pequeno, né, irmão? Parece coisa tão pouca, mas o pouco com Deus é muito. Glória a Deus! Aleluia! Seja, irmão, causinha, seja causona, coisa pequena, coisa grande, o Senhor te diz: a vitória é tua, não interessa, assunto encerrado. Porque o Senhor viu justiça nas tuas palavras, o Senhor viu justiça na tua ação, Senhor viu justiça no teu comportamento. E aqui ele ainda dizia para Deus o guardar dos seus pés em pedra. Senhor, me faz andar pela vereda direita por causa dos que me andam espiando. Não deixa eu errar, Senhor, porque tem gente olhando eu, querendo ver eu falhar. O Senhor te diz: eu vou te segurar com a minha mão direita. A palavra diz: Senhor, tu sustentas a minha destra para que eu não tropece com o meu pé em pedra. Você não vai cair, irmão. Você não vai falhar. O adversário não vai te engolir. Não vai atrapalhar o plano de Deus na tua vida. Porque é tempo da palavra cumprir na vida da igreja. Assim como foi na vida desses servos de Deus que tem uma grande missão pela obra. O Senhor te diz: eu tenho coisa nova para fazer na tua vida. Coisa grande, coisas espirituais. O Senhor tem obra para fazer na tua casa. E, irmãos, tem a nossa irmã Nalda, que foi para os Estados Unidos, agora mora lá. O Senhor tinha mandado a palavra aqui e falou: minha serva, você ainda vai ter a alegria de ver teu filho cruzando essas portas para congregar. Ela disse: como, Senhor? Meu filho está lá no Acre, lá do outro lado do país, longe, e eu estou indo embora para os Estados Unidos.
Como, Senhor? Como? Irmão, no último culto que ela veio congregar aqui antes de viajar, ele chegou de surpresa sem ela saber e entrou aqui, sentou, congregou e a palavra cumpriu na vida dela. Glória a Deus nessa altura. E o Senhor te diz: a tua casa será chamada casa de oração. Por esses dias você vai levar um tropelão da palavra que você vai assombrar. Senhor, o que é isso? E o Senhor te diz: é as minhas asas te cobrindo, é as minhas asas fazendo obra na tua casa, é os teus filhos, irmã Rosa, é os nossos filhos, irmão, aqui glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus nas alturas, porque a palavra de Deus, quando fala, ela cumpre. Ontem estivemos lá em Sorocaba, um organista 24 anos sem tocar, porque cortou 2 dedos do cabelo. 24 anos sem tocar. Ontem ela tocou, chorou, falou em língua, uma senhora já avó de neto, cheia de alegria, servindo o Senhor, uma face de santa de Deus. Irmão, o que tiver preso na tua vida, essa palavra vai arrancar da mão de Satanás. Onde tiver, irmão, se tiver aqui perto, se tiver em outra nação, se falar outro idioma, não interessa, a palavra sai daqui em português, chega lá em mandarim, chega em inglês, chega em chinês, chega em francês, chega em castelhano, chega em espanhol, chega em italiano. O euro vale 5 vezes mais que o real, mas nosso Deus vale mais que o mundo inteiro. Pode dar glória a Deus, a palavra vai onde precisar ir. Você é servo de Deus, irmão do céu. Alamaia, Deus me mostra, irmão, caindo uma farda do céu aqui agora. Deus vai te ataviar para a guerra. Se você crê, da glória a Deus, que o fogo do Espírito Santo vai passar, e agora onde você estiver, e Deus vai te armar com arma nova. Recebe em nome de Jesus, recebe em nome de Jesus Cristo, armamento novo de Deus. Armamento novo, irmão, para pelejar na obra de Deus, para buscar a tua bênção. Não vai vir de mão beijada na mão não, mas você vai arrancá-la das garras do teu inimigo. Fala: me dá que essa é minha, pelo caminho da justiça. Ela vai chegar na tua mão, você vai ver as marcas no teu rosto, os machucados nas tuas mãos da peleja, mas você vai sair com vida, dando glória a Deus. Com vida, dando glória a Deus, com muita vida. E a sua casa, todinha a sua casa vai cantar por causa da palavra. Guarda, irmão, a palavra. Daqui um pouco mais terá a Santa Ceia. Participa e fala: Senhor, é a Santa Ceia da minha vitória, é a Santa Ceia da minha libertação. Pode acreditar, o mês que vem você já está aqui contando coisa nova. Você já está aqui contando coisa nova para a igreja. Deus só quer uma coisa de você: firmeza. Firma os passos. Levanta a tua cabeça e põe isso na tua cabeça: com Cristo eu sou mais do que vencedor. Nada que se levantar contra mim vai resistir. E o Senhor te diz: não vai, eu te defenderei. Eu te defenderei de todo mal que vier contra a tua vida. Deus seja louvado. Aleluia, Jesus. Agora a oração, né, Marquito?